sobre a crise da igreja e a tradição. Nós não nos conhecemos ainda. Vou me apresentar também o clássico. Em seguida, tentaremos ver algum... Por enquanto não. Então, nós somos beneditinos, de um mosteiro fundado na França em 1970 por um monge que era de um abadia de Tournai, Nossa Senhora de Tournai. Ele foi mandado para o Brasil, para perto de Curitiba, então no Paraná, perto dos senhores, e ficou aqui lá pelos anos do tempo do concílio. Quando o mosteiro começou a mudar, ele pediu para voltar para a França. O nome dele é Dom Gérard Calvet, uma família francesa de Bordeaux. Ele voltou para a França e o mosteiro da França também estava indo mal. Então ele pediu para sair do mosteiro dele e foi para Fontainebleau, que é um mosteiro beneditino, de uma outra congregação. A congregação é fundada por Père Muart, um padre francês, que fundou uma congregação restaurando a vida beneditina na França, porque devido à Revolução Francesa, todas as ordens haviam sido destruídas na França. E elas então começaram a voltar para a França quando houve, depois da derrota de Napoleão, voltou ao trono Luís XVIII, sucedeu, né? Luís XVIII era irmão de Luís XVI, que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Os revolucionários ficaram no governo durante um bom momento, e por volta, se não me engano, 1912, por aí, Luís XVIII vai voltar ao trono. Ele é irmão de Luís XVI, ele vai ocupar o trono da França, mas ele não vai restaurar tudo o que havia antes. E o Papa da época, se não me engano, Pio VIII, vai escrever para ele: a sua restauração não é completa. Você não está restaurando o Estado católico. Você está restaurando uma coisa pela metade. Você está restaurando a monarquia, mas você não está restaurando a monarquia tal como ela deve ser. Porque você está assimilando alguns princípios revolucionários nessa restauração. Mas mesmo assim, bom, já era bem melhor que antes, e as ordens religiosas puderam voltar. Então, dois grandes personagens vão para a vida beneditina na França, vão restaurar a vida beneditina. Um é Dom Guéranger, que vai fundar a congregação chamada Congregação de France, Congregação da França. E ele então vai fundar Solesmes, que ficou sendo a capital do Gregoriano devido aos trabalhos muito competentes dos monges de Solesmes para restaurar o canto gregoriano. Ele terá uma grande importância também quanto à adoção por parte das dioceses francesas da liturgia romana, porque o galicanismo, que é uma doutrina que se aproxima de uma heresia, mais uma tendência, queria manter a França longe de Roma, dizendo que Roma não limitar os poderes do Papa em relação aos países. Então o galicanismo havia, aos pouquinhos, criado uma situação em que a liturgia na França tinha se afastado profundamente da liturgia romana. Cada diocese tinha sua liturgia, o canto gregoriano estava abandonado, e uma situação complicada, que corresponde ao tempo, que corresponde ao seminário do Cura d'Ars, por exemplo. Então, Dom Guéranger vai começar a fazer todo um estudo e a defesa pública, assim, por artigos, da liturgia romana. Alguns bispos vão apoiar ele, especialmente o Cardeal Pie, e vai haver então uma restauração da qual Roma ficou muito grata, que o nome ficou muito grato a Dom Guéranger, que ele deu um pontapé inicial nesse movimento, que foi apoiado por muitos bispos, e assim se voltou a
à França, a liturgia romana, o canto gregoriano e as ordens religiosas, bom, independente do Guéranger, para as ordens religiosas que voltaram. Então, esse monge que eu estou falando, que foi no exterior, ele voltou para a França, o mosteiro dele não estava bem, ele foi para Fongombo. Fongombo, então, é da congregação fundada por Dom Guéranger. Então, mudou de congregação. Foi lá ver. Devido às diferenças entre as duas congregações, ele não quis ficar em Fongombo. Tentou ir para os cartuchos, mas o padre mestre via que na cela ele ficava cantando os ofícios. Então ele falou, o senhor não é um cartucho, o senhor é um beneditino, você deve guardar a vida beneditina, eu acho melhor o senhor não mudar de ordem. Então ele procurou um lugar, indicaram para ele uma pequena capela, uma pequena propriedade no sul da França. E foi lá que ele começou uma restauraçãozinha dentro da tradição. Na época, em 74, estava procurando um seminário, escrevi para o Nosso Lefebvre, e ele então me indicou, falou, olha, Écône é interessante, mas você tem no Brasil um grande bispo, Dom Antônio de Caxamare, por que você não vai ver? Eu fui ver, mas mesmo assim, circunstâncias variadas fez com que não ficasse em Campos, e aí me falaram de Dom Gerard. Eu escrevi para lá. Ao mesmo tempo chegou uma carta do seminário de Écône, que é o seminário da fraternidade na Suíça, que foi o primeiro. E, bom, fiquei para escolher entre os dois. Tinha um professor de canto que dizia, não, você canta mal demais, é bom desistir, você não tem vocação. Escrevi para Dom Gerard. O professor São Bento não bota essa condição. Bota simplesmente ver se o candidato procura realmente a Deus. Se quiser, você pode vir. Então eu fui para lá. Naquele tempo, Dom Gerard estava muito unido a Dom Lefebvre, e foi lá que o Dom Plácio entrou também, em 1980, tendo participado de um grupo também da Juventude Católica Francesa, ligado à tradição, ligado também, muito interessante e semelhante ao caso dos senhores. Era um grupo de universitários que viam que seus colegas estavam perdendo a fé. Então, dentro da universidade, eles falaram, vamos fazer alguma coisa. Não é possível que essa situação se prolongue, a gente veja, né, nossos colegas perdendo a fé, o catolicismo não pode, tem que fazer alguma coisa. E eles foram ver então o arcebispo de Paris, que mostrou nenhum interesse por eles, nenhum interesse. Eles, mesmo assim, fundaram o movimento dele, com a missa nova. E depois apareceram lá no nosso mosteiro, por volta de 74, e começaram a se interessar e foram até a Écône também, e Nosso Lefebvre os ajudou, e eles tomaram uma decisão que o movimento passava inteiramente a ter a missa de São Pio V, a missa tradicional. E não só isso, bom, mas adotaram toda essa análise de Nosso Lefebvre sobre a crise atual. Interessante uma reflexão de Nosso Lefebvre, desculpe a introdução um pouquinho longa, mas já está uma conferência amanhã, mas vou terminar rapidinho. Uma vez o cardeal Benelli disse ao Nosso Lefebvre, o senhor e os seus seguidores? Ele respondeu, mas eu não tenho seguidores. Não, o senhor e aqueles que o seguem, o senhor está muito enganado. Ninguém está me seguindo. O que há é uma resistência no mundo inteiro à destruição da igreja e os ataques contra a fé católica. Vocês podem acabar comigo, a resistência continuará, porque ela não é minha. Eu não estou na frente, se recorre a mim porque eu tenho um seminário. Isso é um detalhe na história. O que há é que a igreja resiste à sua autodestruição. Então, bom, só para nos apresentar, então no próximo francês. E então fui para lá e de lá o meu superior a gente me mandou de volta, o Plácio veio comigo, e com outros também, para fundar um mosteiro num terreno que estava sendo oferecido em Nova Friburgo. Então lá que nós estamos. Bom, a espiritualidade.
penso que é um assunto tão vasto, fica difícil fazer uma escolha. Vamos falar um pouquinho da estrutura da alma humana e depois da finalidade da qual Deus nos criou. E, bom, em torno disso, algumas considerações. Então, a alma humana. O ser humano é um animal racional. Isto é, nós temos uma vida que é animal, como os animais, uma sensibilidade, uma capacidade de conhecimento sensível, que já é uma grande maravilha na natureza. Já a vida vegetal é uma coisa extraordinária, a vida, né, esses atos imanentes do ser vivo, que é diferente do ser não vivo. O ser não vivo não se defende, o ser não vivo não progride, não cresce, enquanto que o ser vivo, já o vegetal, tem uma vida muito interessante, ele tem uma existência, né, a vida. O ser animal mais ainda, porque ele tem um certo conhecimento sensível, ele vê o que ele precisa, ele se locomove, ele se reproduz, os vegetais também. Tudo isso nós temos em comum com os animais, com os seres vivos e particularmente com os animais. E nós temos também uma alma imortal, que nos distingue dos animais. E essa alma é dotada de faculdades, duas grandes faculdades, a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade, essa alma imortal, espiritual, é a forma do corpo, é ela que dá vida ao corpo. O animal tem uma alma animal, então que não é espiritual, que desaparece com a morte do animal, ela está ligada totalmente ao corpo, e o corpo, quando ele se dissolve, a alma animal não pode subsistir, porque ela também é puramente material. Ela é um princípio de vida, mas que não se eleva acima do mundo. Ela é já um mistério. A vida animal é já um mistério muito interessante, muito impressionante, mas ele não está no mundo espiritual, está no nível bom. Então, por causa da nossa alma espiritual, a nossa própria sensibilidade, ela tem algo de especial. O animal tem o que chamado o irascível e o concupiscível. Nós temos também. O animal ele simplesmente está no nível sensível. Concupiscível é aquilo que faz ele se aproximar daquilo que lhe convém, a alimentação, tudo que possa lhe agradar. E o irascível é aquilo que faz defender a sua posição, faz ele atacar quando ele é ameaçado. E faz então duas faculdades que o animal tem e que nós temos de maneira um pouco diferente. Porque nós temos uma alma imortal, uma alma espiritual. Como veremos, essas duas faculdades que o animal tem, nós teremos como sede de duas virtudes. Então, juntando as faculdades, o que é uma faculdade? É um princípio de ação. Então nós temos na nossa alma dois princípios de ação, inteligência, vontade, e dois princípios de ação que estão ligados à natureza animal do homem, concupiscível e irascível, que devido à nossa alma espiritual tem uma dignidade que não há, evidentemente, no mundo animal. Então essas quatro faculdades serão aperfeiçoadas por quatro virtudes, que são chamadas cardeais, porque cardo vem de dobradiça, vem de aquilo no qual está apoiado uma porta, e são as quatro virtudes na qual estão apoiadas toda a vida moral. Porque dessas quatro virtudes dependem outras, que são, por assim dizer, partes dessas virtudes cardeais. Então, na inteligência, nós teremos a prudência, na vontade, nós temos a justiça, no irascível temos a força, no concupiscível temos a temperança. Então, essas quatro virtudes, que têm uma sede em nós, cada uma numa faculdade distinta, e elas estão como chefes, né, de grupos de virtudes que também estão ligados a essas quatro faculdades. Então a faculdade, repetindo, é um princípio de ação. Pode falar também da faculdade visual, faculdade auditiva. É um princípio da ação visual e auditiva. Na alma, a inteligência é um princípio de ação, que é o conhecimento. A vontade é um princípio de ação, uma faculdade, princípio da ação.
do querer. E o irascível e o concupiscível também princípio de ações que pertencem a essas duas faculdades, são próprias as duas faculdades. Então nossa vida moral, nossa vida espiritual, começa pelas virtudes. As faculdades foram feridas pelo pecado original. Então na inteligência, devido ao pecado original, há uma ferida que não é suprimida pelo batismo, que é reparada em parte, mas ela subsiste. A nossa vida toda a gente tem que se esforçar para consolidar e sanar essa ferida. Então na inteligência a ferida é a ignorância. Então o estudo para nós é difícil, a gente não conhece a Deus, a gente não conhece direito as coisas, a gente é obrigado a estudar, a refletir, e por isso Deus se revelou aos homens para que o conhecimento das coisas essenciais estivesse ao nosso alcance, apesar dessa ferida que nós temos na inteligência, que é a ignorância devido ao pecado original. Na vontade, a ferida é a malícia, que faz com que a gente se torne injusto. A gente não dá a cada um aquilo que ele merece. A gente a gente é injusto. A gente dá um que ele não merecia, a gente priva o outro daquilo que ele merecia, a gente se deixa arrastar por uma malícia. Facilmente isso acontece, se nós não tomarmos cuidado, nós não recorremos aos sacramentos, essa chaga pode aumentar ou diminuir, faz uma pessoa roubar a outra, faz uma pessoa enganar a outra, uma pessoa mentir, uma pessoa fazer uma detração, fazer manchar a honra do outro sem motivo e sendo injusto. Então, essa ferida é corrigida pela virtude da justiça. Em seguida, as faculdades estão mais ligadas à nossa sensibilidade. Então, elas menos atingidas por duas feridas, que somando com as outras não fazem 4. Então, no irascível, que é essa faculdade de reagir, de se esforçar, né, está ligada foi ferida pela chaga da fraqueza. Então, para o homem é difícil manter um esforço. São Bento acrescentou os votos, ele, na sua regra, enumera 4 votos. Aos votos tradicionais, votos mais comuns, melhor dizendo, de voto de castidade, voto de obediência, voto de pobreza. São Bento indica também o voto de estabilidade. O monge deve, a não ser que algo aconteça de muito significativo que impeça ele realizar isso, ele deve morrer no mosteiro em que ele entrou. E assim São Bento queria sanar essa instabilidade que está sempre ameaçando a vida humana e que sempre ameaçou, e o moderno muito visível, mas sempre foi assim, essa fraqueza em manter um esforço. Porque tantas pessoas se separam no casamento porque ele não mantém um esforço. Diante da dificuldade, em vez de ser forte, são fracos. Sendo fraco, ele foge da dificuldade. Na dificuldade, ele interrompe o esforço. Então, para sanar essa ferida, nos foi dado a virtude, a gente deve adquirir, deve esforçar para adquirir a virtude da força, que vai fazer superar os obstáculos que se opõem à ação conforme a razão. A razão nos mostra que a gente deve agir dessa maneira, e se a gente não é forte, quando há um obstáculo, em vez de vencer o obstáculo, sendo paciente ou sendo firme, a gente vai e abandona com fraqueza. O soldado que na guerra vira as costas e foge, abandona porque está com medo. O medo não é uma paixão, o medo não é um defeito. A coragem não é a ausência de medo, mas o fato de superar o medo pela virtude da força. E a virtude da força, ela só é virtude se ela for conforme a razão.
senão não é virtude. Tem o mesmo nome, mas não é virtude. A religião muçulmana cultua a força, seja qual for. O muçulmano, tendo uma noção errada, ele vê na força o sinal de Deus, qualquer que seja. E, provavelmente, quando o anticristo chegar, os muçulmanos vão se dobrar. Tem um ditado muçulmano que diz: beija a mão que você não pode cortar. Então, quando o muçulmano está diante de alguém que é forte, ele abaixa a cabeça. O católico, se ele é um bom católico, ele dá um mártir, que é diferente. Quarta ferida, que é no concupiscível, que tem o nome então de concupiscência, então tudo que faz com que a pessoa se entregue de maneira intemperante a um prazer, seja qual for, ligado aos sentidos ou mesmo espiritualmente. Por ligado à sua temperança tem também a virtude da humildade. O desejo de ser exaltado é uma intemperança também, mais espiritual. Mas na base há essa ferida que está sobretudo ligada ao tato. Vencer ao prazer desregrado do tato é em todos os sentidos aquele que mais é violento no ser humano, por ele ser um animal. E a virtude da temperança vai botar a luz da razão nos prazeres do tato. E assim a alma vive conforme a razão. Isto que é a virtude. A virtude consiste em viver conforme a razão. A prudência é evidente, porque só cede à razão. A justiça consiste justamente em fazer com que a vontade dê a cada um que a razão mostra que ele deve dar. Tinha um monge lá na França, ele é interessante, ele via que ele fazia um esforço. Mas sempre que alguém fazia um sermão que era, nós éramos vários padres, fazia um sermão que era bom, ele fazia questão de ir no passeio falar que o seu sermão foi muito bom. Dizia que era um esforço que ele fazia que era visível. Mas era interessante, ele fazia esse esforço para ser justo. E é muito bonito, né, quando a gente vê uma pessoa justa, mesmo em situações que a gente vê que ela não preferiria a inclinação dela ou alguma razão, faria ela, se ela se deixasse levar pela sua inclinação, ela não diria a mesma coisa. Ou por uma inimizade, ou por uma dificuldade de temperamento, ou coisa assim. Então, a gente vê que a virtude sempre corresponde a uma conduta racional. A Teresa d'Ávila dizia, as carmelitas: minhas filhas, sabem que todas as vezes que vocês vão contra a razão, vocês vão contra Deus. Então, a virtude consiste em viver segundo a razão. Para isso é necessário as virtudes, senão a gente não consegue. Isso vale também para a força e para a temperança. As virtudes são adquiridas como? São adquiridas pela repetição. Que eu repito uma coisa, eu vou adquirindo um hábito, porque a virtude é um hábito. O que é um hábito? É uma disposição estável que me torna, que me faz agir de uma maneira, um princípio de ação estável, que é ou conforme a natureza, nesse caso ele é uma virtude, ou ele é contrário à minha natureza, nesse caso ele é um vício. Então a virtude é um hábito bom, e o vício é um hábito mau. E o hábito é uma disposição estável, não é uma coisa passageira. A pessoa é fogo de palha, hoje está aqui, amanhã já está ali, e não teve tempo de adquirir uma virtude. Uma virtude é uma coisa estável. A pessoa que é... Mas, devido ao pecado original, devido mais ainda ao fato que Deus nos destina a um fim que é sobrenatural, as virtudes naturais, justiça, prudência, justiça, força e temperança, e todas as virtudes anexas a essas aqui, que damos por volta de 30, mais ou menos, 20 e 30, essas virtudes não bastam.
que nós somos chamados a uma coisa que está acima do nível humano. Chamados a participar da natureza divina. Somos chamados à vida da graça. Então, as virtudes poderão ser adquiridas ou do modo natural, os pagãos tiveram algumas, nunca o conjunto completo, mas tiveram algumas, ou então, o que não suprime as naturais, mas que vão completá-las, Deus vai infundir em nossas almas virtudes que têm o mesmo nome, mas que não serão adquiridas pela repetição, serão infusas na alma. Quando uma pessoa que viveu uma vida de pecado se converte, se confessa, naquele momento ali na confissão, ele recebe todas as virtudes infusas, todos os dons do Espírito Santo. E se ele tinha levado uma vida muito desregrada e ele ainda não tem as virtudes naturais correspondentes, ele vai passar momentos bem difíceis. Porque ele está em estado de graça, ele tem as virtudes infusas, mas ele está, por exemplo, viciado na droga, então ele vai sentir, vai ser muito difícil. Mas com a ajuda da graça, a gente consegue adquirir, pela repetição, também as virtudes naturais. Então nós temos, se está dando para entender, virtudes naturais, que consistem em agir segundo a luz da razão. Virtudes infusas, que têm o mesmo nome, prudência, justiça, força, temperança, e vamos fazer agir não pela luz da razão, pela luz da fé. O temperante, segundo a razão, vai moderar a comida, vai moderar a bebida. O temperante, com a virtude infusa da temperança, vai fazer penitências, que o temperante puramente natural vai dizer: eu não entendo o que está fazendo. Aqui vai fazer penitências, vai mortificar o seu corpo de uma maneira que ele vai dizer: mas qual a vantagem para a sua saúde? Vai responder: não é para a minha saúde. Por quê? Porque ele vai examinar a virtude sob o ponto de vista unicamente da razão, e o outro vai examinar a virtude do ponto de vista da fé. Ele vê o que esse aqui não vê. Então, as virtudes infusas se regem por uma luz superior, que é a luz da fé. As virtudes infusas não são só virtudes cardeais, e aquelas que são ligadas às virtudes cardeais, mas são, sobretudo, as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, a fé, a participação da verdade mesma de Deus, ela nos faz nos unir a Deus enquanto Deus é verdade. São chamadas teologais, que teos significa Deus. As virtudes teologais nos põem diretamente em contato com Deus. A fé, contato com Deus enquanto Ele é verdade. A esperança enquanto Deus é auxílio. E a caridade enquanto Deus é amor. Então, as três virtudes teologais são as maiores, são acima das morais. Essas virtudes que a gente falou são chamadas morais. Morais por quê? Porque elas se acostumam dos costumes humanos, da vida humana. E as teologais, elas são diretamente essa vida divina, essa união com Deus. E para coroar esse conjunto, né, das virtudes, desse organismo espiritual da alma humana, não só da alma, mas do conjunto humano, as virtudes também estão na sensibilidade, aos dons do Espírito Santo. E dons do Espírito Santo são 7, e os teólogos, Santo Agostinho e São Tomás, botam eles em relação com as 4 virtudes morais e as 3 virtudes teologais. A correspondência que eles dizem não é uma simetria perfeita matemática, porque eles acham que os dons têm uma influência um pouquinho maior do que aquela que eu vou dizer. Mas eles mesmo assim apresentam um esquema na qual cada dom tem uma influência especial sobre uma virtude. Então, começando de baixo, a minha memória é boa, virtude da temperança ligada ao dom do temor de Deus. Temor de Deus que nos faz ter essa reverência para com Deus. Reverência, então, para com tudo que Deus disse, tudo que Deus ensina, tudo que Deus pede. Esse dom, explicaremos o que é o dom. Esse dom, então, vai aperfeiçoar a virtude da temperança.
temperança vai nos dizer, não se apegue demais às coisas temporais. Temperante, aquele que gosta de uma distância, porque a temperança vai fazer usar com moderação das coisas materiais e também das espirituais. Então, o temor de Deus vai nos ajudar, por exemplo, a vocação religiosa. Por quê? A vocação religiosa, a pessoa vai dizer, bom, esse mundo é muito interessante. De fato, a criação de Deus é muito interessante. E há muita coisa boa no mundo que Deus fez. Mas eu vejo que eu posso perder a minha alma no mundo. Então, o temor de Deus vai ajudar a pessoa a dizer, bom, possuir é bom, mas possuir não é sem risco. E a vida religiosa, com votos de pobreza, pensando bem, a senhora lá falou que o demônio é pobre. Muito bem, exatamente o que pensa o religioso. O demônio é pobre por quê? Porque ele não tem aquilo que eu estou procurando, que eu quero preservar melhor. A gente faz o voto de pobreza para assegurar a graça, por causa do dom do temor, que ajuda a alma a ver que a sua liberdade, ela não é sem alguns riscos, e que é mais, não só mais seguro, mas depois há outras razões maiores, que fará então que a pessoa então se voltará para a vida religiosa. Ela verá que a sua liberdade, como dizia Santa Teresinha, meu Deus, tirar minha liberdade e os ofender. Então, o temor de Deus nos fará ver que na vida religiosa essa liberdade está mais protegida e ela causa a menos riscos dela ser a causa de um tropeço. Então, votos de obediência, assim por diante. Mas não é só o religioso que tem o temor de Deus. Todos os católicos têm o temor de Deus que faz a gente fugir das ocasiões de pecado, por exemplo. O temor de Deus vai mostrar que uma situação eu corro um risco. Esse risco pode ser fatal para a minha alma. Então eu me afasto, movido por esse dom que vai me ajudar a vencer uma tentação, ou me afastar de uma tentação, ou procurar tudo aquilo, procurar me confessar, procurar comungar, procurar fazer um certo esforço para encontrar os sacramentos. Depois vem o dom da força. Vamos seguir as virtudes morais, fica mais fácil. Então, o dom da força que vai completar a virtude da força. O que é o dom? O dom, ele é qual a diferença entre o dom da força e a virtude da força? Os dois têm o mesmo objeto, que são as dificuldades. Por que num caso a gente fala virtude, no caso a gente fala dom? Então, voltando à divisão inicial, virtude da força natural, que é agir com força para superar os obstáculos, que a razão me mostra que eu tenho que superar. Não posso abandonar o emprego só porque não gostei, alguém lá virou a cara para mim. Ficar firme ali, porque eu tenho uma família sustentável. A razão já me basta para dizer isso. Virtude da força, que vai ajudar a pessoa a agir sobrenaturalmente para resistir a alguns obstáculos, de uma perseguição, uma coisa assim, perseguição religiosa. Não, prefiro perder o emprego do que perder a minha fé. Se mandar eu renunciar à minha fé, me ameaçar de perder o emprego, eu prefiro perder o emprego. Isso dá força, sobrenatural. Primeiro é natural, segundo sobrenatural. O dom da força, o que ele vai fazer? O objeto será o mesmo que a virtude, só um modo de ação que vai ser diferente. Na virtude, quem tem iniciativa somos nós. A gente reflete, fala, não, é isso, tal, e eu tomo a decisão. No dom é diferente. O dom é Deus que me move. A virtude é comparável aos remos de um barco. Onde o barco eu avanço com a força dos braços, eu vou adiante com o meu esforço, mesmo sendo infusa. No dom, é comparável à vela de um barco. É Deus que sopra, o Espírito Santo que sopra. Por isso que os dons do Espírito Santo, muito mais na vida dos santos, na vida interior, do que nas suas manifestações, entre aspas, porque leva, bom, seria um outro assunto que eu não vou entrar muito, mas digamos,
os dons do Espírito Santo não são o que muitas vezes se pensa. Falar em línguas, fazer algumas coisas assim externas, os dons do Espírito Santo são sobretudo a vida espiritual. Ali os dons do Espírito Santo vão realmente agir. O Espírito Santo foi dado para que a alma chegasse à santidade. Quer ver o dom do Espírito Santo agindo? Leia a vida de Santa Teresinha de Jesus, São Domingos de Gusmão, São João Bosco. Vocês vão ver ali um dom do Espírito Santo agindo na prudência de São João Bosco. Nas situações extremamente complexas, encontrar a nota certa, ou a decisão certa. Vocês vão ver a força desse homem, movido pelo Espírito Santo, que vai superar obstáculos inacreditáveis. Isso por quê? Porque ele está sendo dócil a uma inspiração de Deus. Então, a virtude da força terá o mesmo objeto, que é o dom, só que na hora de agir, o dom ele é mais perfeito. Porque a virtude é uma capacidade de agir. O dom é uma capacidade de ser agido, de ser conduzido, de ser movido. Então, o dom é mais perfeito. E permite fazer coisas que a gente nunca poderia fazer sozinho, mesmo com a virtude sobrenatural. A pessoa mesmo não se reconhece. Tem uma peça de teatro muito interessante, chamada Diabo das Carmelitas, feito por um autor francês muito talentoso, Georges Bernanos. Mostra uma moça que nasceu durante a Revolução Francesa e tinha a mãe, quando estava esperando essa criança, foi cercada pelos revolucionários, quase mataram ela, escapou, não sei o que lá. Bom, ele bota assim para dramatizar um pouquinho, quem é médico poderá dizer se as coisas se passam dessa maneira ou não. Sei que a menina já nasceu com medo, tinha medo de tudo. Essa menina vai então crescer e naquele ambiente pré-revolucionário, e ela vai se sentir atraída para a vida religiosa. Então vai entrar nas Carmelitas. Mas ela tinha realmente medo de tudo. Então, uma das cenas da peça interessantes, ela entra e aí a superiora, né, no caso era a superiora, porque a superiora estava doente, estava morrendo, diz para ela: você deve deixar de ter sua cela, te dorme com a porta fechada, e você apaga a luz na hora, tem uma vela, tal. E quando ela passa para fazer a volta do convento, antes dela ir dormir, a superiora, ela vê que essa moça é Blanche de la Force, a família chamada de la Force, para dar um contraste. De la Force, Branca da Força, nome de família. Blanche é o nome dela e da Força era o nome de família. Ela vê que a porta está aberta e ela já tinha percebido, tinha um bom raio-x. A moça tem medo de tudo, tem medo de escuro também. Então ela olha assim e não fecha a porta. Então, essa moça é apresentada à priora, que está morrendo. E a priora se afeiçoa muito a ela. Ela percebe que ela religiosa vai ser uma boa religiosa. E os outros acham estranho, que dizem assim, curioso, porque a priora está morrendo de uma maneira muito angustiada. E ela nunca tinha sido assim. E aí uma das religiosas diz assim, curioso, a gente diria que ela está trocando de morte com alguém. Porque ela que era tão segura, ela está morrendo de uma maneira tão insegura que não é a morte dela. Como se ela está trocando de morte com alguém. Aí a peça continua, de fato essa Blanche tem medo de tudo, está apavorada, e acaba fugindo do convento, porque fizeram um voto de não fugir do martírio, e ela acabou se atrapalhando toda, e sei que ela foge. Ela foge, e a culpa era da sua priora, que propôs esse voto para a comunidade. E aí a priora manda ela ir buscar a Blanche, que tinha escolhido o nome de Blanche da Agonia de Cristo. Os comunistas têm sempre o nome assim, exprimindo um dos mistérios da vida de Nosso Senhor. E quando as carmelitas, ela tinha fugido para Paris, tinha tirado o ar, e a outra vai tentar convencer ela, não quer voltar. E quando as carmelitas, é um fato histórico, só que a Blanche é romanceado, mas romanceado, é uma peça de teatro, mas o fato das carmelitas com quem é um fato histórico. Então elas estão indo, sendo guilhotinadas, e vão cantando o Salve Rainha.
Mas na medida que elas são guilhotinadas, o couro vai diminuindo. E quando o último é cortado a cabeça, um grande silêncio na praça, e aí, no caso dizer, movida pelo dom do Espírito Santo, aquela moça que tinha medo de tudo, no meio da praça, sem o hábito de carmelita, continua o Salve Rainha. Avança tranquilamente, com uma segurança e uma força que ela nunca teve na vida, sobe o cadafalso, representa o seu pescoço e vai cear no céu. Então, eis aí, não podemos dizer um exemplo, uma peça de teatro, mas que mostra bem o que é o dom. O dom você é movido, você faz algo que está muito acima das suas forças. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te move. E que passa, que marca a passagem da chamada vida mística, vida ascética para a mística, justamente essa passagem da predominância dos dons na vida de uma pessoa em relação às virtudes. Os dons agem em nós, mas agem em nós com muita intermitência. Devido à nossa imperfeição, à nossa indocilidade, os dons não estão agindo o tempo todo. A gente tem dificuldade, a gente é infiel, a gente não reza como devia, Então, não quer dizer que os dons não estão agindo em nós. Os dons são dados no batismo. Eles são reforçados no dia da confirmação. Mas a sua ação mais contínua, ela se verifica quando a alma, se unindo cada vez mais a Deus, começa a entrar num modo de vida de contínua influência do Espírito Santo nela. Por isso que querer transferir a ação do Espírito Santo a uma cerimônia onde a parte externa seria a manifestação do Espírito Santo é um equívoco. Se quiser ver a ação do Espírito Santo, leia a vida de São João Bosco, São Domingos de Gusmão, todos os santos. Ali você verá o Espírito Santo fazer uma pessoa agir divinamente de uma maneira assim, infinitamente acima das forças humanas, em prudência, em força, em tudo. Então, temperança, força, depois vem justiça. Justiça é o dom da piedade. O dom da piedade que nos fará dar a Deus o que pertence a Deus, mas com uma nota filial, o dom da piedade. Depois virá a virtude da prudência, aperfeiçoada pelo dom do conselho. A gente vê em São Pio X, por exemplo, nos santos, um dom de prudência, de conselho, que supera tudo que a gente pode imaginar. Quando o governo maçônico francês forçou a separação do Estado da França com a Igreja, eles já foram mais longe e ameaçaram o clero francês, os bispos, de tomar todos os bens da Igreja, todas as cúrias, todas as igrejas, as catedrais, tudo, todos os mosteiros, tudo que era bem da Igreja, falaram, nós vamos tomar. Se vocês não fizerem agora, depois da separação da Igreja do Estado, uma associação que seja leiga, dirigida por leigos, uma associação leiga, que cuidará desses bens, em posição do governo. Os bispos franceses se reuniram e disseram, não, está numa situação tão crítica que acho melhor ceder, a gente vai perder tudo. São Pio X foi consultado, eles falaram, não dei uma unha a esses homens. Aceite de perder tudo. Vocês podem ir para a rua. Os fiéis vão te ajudar. Tenham confiança, eu estou com vocês, com os senhores. O governo maçônico falou, a gente esperava tudo, menos isso. Esse Papa viu mais longe do que nós. Eles ficaram numa situação muito inconfortável, porque o povo francês, na época, mais de 90% de católicos. Isso criou isso foi, para dizer, um Papa que, diante de uma situação extremamente complexa, os bispos franceses tinham uma opinião, e lá de Roma ele tem outra, e ele vai e toma uma decisão extremamente difícil, e que os próprios maçons disseram, esse Papa nos derrotou.
ponto de vista assim, opinião pública, o que eles queriam, eles fracassaram, em parte o que eles queriam. E é curioso que esse fato, de São Pudesse ter feito isso, beneficiou a tradição, no caso de São Nicolau de Chardonnay. A gente vê como é que os santos, como é que a obra dos santos dá frutos, mesmo depois da morte deles, como todos os santos. São Nicolau de Chardonnay, vocês conhecem, é uma igreja de Paris, uma grande igreja de Paris, e que hoje está na mão da tradição, e que não era da tradição. A tradição não tinha nenhum direito sobre essa igreja, centro de Paris, lugar mais perto da Catedral de Notre-Dame, realmente centro de Paris. Lá, atualmente, no domingo, vão 5.000 pessoas, cada domingo, 5 a 6 mil. Eles rezavam, a tradição tinha uma sala alugada perto dessa igreja, e um dia um dos padres, os padres que estavam ali, tiveram uma audaciosa ideia: vamos tomar São Nicolau de Chardonnay, porque ela pertence ao governo. Nós estamos perto das eleições. Chirac, que era o governador, o prefeito da França, de Paris, a esposa dele tem simpatias pela tradição. Ele está contando com os votos da tradição, porque o Monsieur Lefebvre estava em alta na opinião pública. Olha, como não é de ninguém, os progressistas diziam a missa lá, mas como não é de ninguém, tem alguma chance do governo deixar na nossa mão. De tudo que em vez de 30 gatos pingados que tem lá na missa deles, nós teremos 5.000. Vamos tentar? Vamos. Aí está a missa toda preparada nessa sala. Eles disseram aos fiéis para irem na frente. Os fiéis foram. Depois eles partiram em procissão. Um velhinho foi na frente, levando a cruz. Aí na porta do Nicolau de Chardonnay, um sujeito falou: mas em nome de quem vocês estão fazendo isso? Em nome de Domini. Foi entrando. Aí foram até o altar, rezaram a missa e disseram ao pároco que iria impedir a missa: o senhor vai para a sacristia, de bom grado ou de mau grado, mas só vai para a sacristia. E a polícia e a política, eles acertaram. O prefeito não interviu, como aquilo não pertencia mais à igreja, o bispo não podia reclamar: estou invadindo um bem meu. Não, esse bem é da República já há um tempão, desde São Pio X. São Pio X fez aquilo que ele fez, agora é nosso. Ele é nosso e vocês são quanto? 30? Lá são 5.000, são de votos. Desculpe, eu não gosto do Monsieur Lefebvre, mas entre 30 votos e 5.000, não sei se votaram 5.000 em mim, mas ele deixou na mão da tradição, está até hoje. Então, claro, São Pio X não podia prever isso, mas para dizer que os santos, eles têm Deus move os santos em todos os pontos de vista, na prudência também. Depois vem o dom de ciência, está ligado mais à esperança. O dom de ciência nos faz ver a precariedade das coisas desta vida, então nos faz não nos apegar a muitas coisas dessa vida. A Terezinha pequenininha foi num piquenique com o pai. Na hora do lanche, ela abriu o cestinho dela e viu a geleia que a mãe tinha preparado, que em casa estava com uma cor muito viva, bonita, cereja provavelmente. Mas estava toda ressequida. E ela olhando, só aquilo ali, pequenininho ainda, pensou: tudo passa. Dom de ciência, tudo passa. Não adianta me pegar muito as coisas, que passa. Pego uma casa, em seguida eu estou morrendo, essa casa, então a própria casa que está caindo, tudo passa. Dom de ciência. Vindo a precariedade das coisas, a gente... Depois o dom de inteligência, que é aperfeiçoar a virtude da fé, para poder penetrar mais a fundo o conteúdo da revelação. O conteúdo da revelação significa aquilo que a gente aprende no catecismo, que a gente aprende, pode saber de cor e não penetrar. Por quê? Porque são coisas sobrenaturais. Se o Espírito Santo nos ajuda a penetrar, a gente verá melhor aquilo que a gente já sabia e pensava saber. A gente entra mais a fundo no mistério. Porque nessa crise da igreja, alguns homens são capazes de dizer não, mesmo quando um bispo está dizendo o contrário, né? Uma criança que realmente tem uma fé profunda,
Né? Se um bispo diz para ela, não, uma senhora não é virgem, por exemplo, não, o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé declarou nos livros dele, uma senhora teve um parto como todas as mulheres. Então, nesse caso, uma criança pode, às vezes, diante esse prefeito pela doutrina da fé, que é o antigo Santo Ofício, se ela tiver, com virtude da fé e os dons do Espírito Santo, esse prefeito não vai dobrar a criança. A criança vai dizer para ele, não é isso que está no catecismo. Eu sou prefeito da doutrina da fé. Deus dizer, mas o senhor está errado. Os fiéis, muitas vezes os fiéis, durante as pregações dos arianos, o bispo ariano estava pregando e algumas vezes não se levantava, não foi isso que nós aprendemos. Então, o dom do Espírito Santo dá uma penetração para compreender um mistério, no caso dos arianos, a divindade de Nosso Senhor, que faz com que um simples fiel é capaz de resistir a um herege, qualquer que seja o grau, a hierarquia que ele ocupe. E finalmente o dom da sabedoria, que vai aperfeiçoar a virtude da caridade, que vai fazer com que a alma repouse em Deus e encontre em Deus, pela fina ponta da alma, não é coisa sensível, coisa espiritual, repousa em Deus e, estando em Deus, pela união da caridade, ela vai julgar tudo a partir de Deus. Isso consiste em sabedoria. O sábio é aquele que organiza. O arquiteto é aquele que é a imagem do sábio, aquele que organiza os outros trabalhos. E o homem sábio é aquele que, estando unido a Deus, julga tudo a partir de Deus. E, portanto, ele tem a sabedoria. Como diz aí de maneira um pouco, não muito, um pouquinho esquemática, né? Seca, mas penso que são bons fundamentos sobre os quais a gente pode se apoiar, porque é a doutrina da igreja, sobre a virtude, um hábito bom, que consiste em seguir a luz da razão, foi para isso que Deus nos deu a luz da razão, como é um animal racional, como não é um animal irracional, nem um animal romântico, nem um animal na qual ele é regido por uma faculdade, que é a razão. As outras são de um valor imenso, mas há uma ordem. E essa ordem é estabelecida pela razão. Daí são os animais racionais. Depois a virtude infusa, para a participação, essa luz da ciência divina, que é a fé. Depois o dom está a serviço dessas virtudes. O dom não está acima das virtudes. Ele vai melhorar o rendimento pelo modo de ação, simplesmente. Os dons, nenhum dom está acima da caridade. A caridade é a rainha das virtudes. Então, com isso, a gente tem assim uma ideia desse conjunto, esse que podemos chamar o organismo espiritual das nossas almas. E os vícios serão o que é contrário a isso. Cada vício é contrário a uma virtude. E como a virtude é um equilíbrio, a virtude morais ao menos, entre dois extremos, haverá mais vício do que virtudes. Para se uma pessoa não quer comer porque ele faz um exagero, né, nas suas penitências, e acaba arrebentando com a saúde, morrendo, sei lá, é um pecado. O outro que come demais é outro pecado. Então, para uma virtude da temperança, tem dois vícios opostos. Um por excesso, outro por defeito. E assim, para as outras virtudes também. Então, há mais vícios que defeitos. Mas hoje ficamos por aqui. Vamos ficar à disposição se alguém quiser confessar. Hoje então, teremos a missa. Depois da missa, imporei o escapulário do carro às pessoas que desejarem. Se tiver alguma pergunta, não sei se tem tempo ainda. Não, vamos terminar com essas confissões. Onde é que é melhor para a gente se confessar? No quarto? Acho que será no... A gente vai ver. Tá, a gente vai ver isso. Tá. Alguma pergunta? Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, Rogai por nós. São Domingos, Rogai por nós. São Bento, Rogai por nós.